Olá! A indústria têxtil e de moda brasileira já foi uma das mais expressivas do mundo. Nos anos 1990, grandes feiras do setor, como a FENIT e a FENATEC, faziam parte do calendário mundial da moda. Mas passamos de exportadores de tecidos, tecnologia, roupas e conceito a importadores. Entre 2011 e 2020, mais de 250 mil postos de trabalho foram fechados no setor. Por que essa indústria perdeu importância em nosso sistema produtivo e como recuperar esse lugar? Neste Agenda Econômica, eu converso com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, Fernando Pimentel, que vai apresentar propostas para o setor sair da crise. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Prazer é todo meu, Antônia, estar participando dessa conversa, que eu creio que vai ajudar bastante a esclarecer aí o quadro atual da indústria têxtil e confecção do nosso país e dentro do cenário mundial. Fernando, esse número que eu apresentei na abertura da gente ter perdido cerca de 250 mil postos de trabalho no setor de 2011 a 2020 faz parte da pesquisa industrial anual do IBGE, que foi divulgada recentemente, e ela demonstra exatamente essa queda da manufatura de uma forma geral, mas especialmente grande no setor que você lidera aí, o grupo empresarial. Eu gostaria de entender exatamente como é que aconteceu essa perda, quais as razões dela. Bom, esse recorte é um recorte que vai de 2010 a 2020, e nesse período nós tivemos uma série de situações macroeconômicas que influenciaram certamente esse resultado, além da evolução tecnológica que é recorrente na indústria. Mas, como você bem citou, Antônia, a perda de densidade da indústria na formação do PIB nacional, ela não foi exclusiva da indústria têxtil e confecção. Ela se deu de uma forma geral, e é por isso que nós temos aí uma agenda muito forte de construção com outros setores industriais, para tratarmos da redução do custo Brasil. Mas voltando aqui à sua pergunta original, em 2010, nós processamos na indústria têxtil em torno de 2 milhões e 400 mil toneladas de matérias-primas e produzimos na indústria do vestuário algo como 6,4 bilhões de peças de vestuário. Passados esses 10 anos, indo até 2020, nós chegamos, 2020 é um ano um pouco ingrato, tendo em vista o fato de você estar vivendo a pandemia. Ela ainda está conosco, mas num ritmo, graças a Deus, menos impactante, mas ainda assim ceifando vidas. Mas 2020 é um ano muito complexo para você analisar. Mas seja como for, é preciso notar que houve uma queda nessa transformação da indústria têxtil, saindo de 2 milhões e 400 para algo como 2 milhões e 100 mil toneladas, e a produção do vestuário veio de 6 bilhões e 400 para alguma coisa como 5 bilhões e 700 milhões. O que aconteceu nesse período? Nós tivemos moeda altamente apreciada, nós tivemos juros extremamente elevados, nós tivemos um baixo nível de crescimento do PIB e nós tivemos, sem dúvida nenhuma, como corolário disso tudo, um aumento da participação dos produtos importados no atendimento da demanda nacional. Então, hoje, olhando no conjunto da obra, cerca de 30% da matéria-prima transformada no país vem do exterior. No que diz respeito ao vestuário, que é o elo que mais emprega e que mais consome matéria-prima, em torno de 60% do consumo vai para esse segmento, nós temos em torno de 13% a 15% do mercado sendo atendido pelo produto importado. Isso significa mais ou menos 1 bilhão de peças. Então, olhando o que nós tínhamos de 6 bilhões e 400 milhões e trazendo para 5 bilhões e 700, 5 bilhões e 600 atualmente, com alguma perspectiva de crescimento esse ano, você encontra essa diferença no importado. No importado, ele se valeu não só de questões de competitividade, advindas de mão de obra, do compliance, da governança, dos países que mais participam desse mercado no mundo. China é o grande destaque, tá? Como outros, Bangladesh, Paquistão, Vietnã, que foram evoluindo nessa agenda. Então, a economia brasileira cresceu muito pouco ou nada nesses 10 anos, em torno de 0,3% ao ano. Ou seja, praticamente em 10 anos nós crescemos 3%.
E isso, óbvio, não trouxe capacidade de consumo maior para absorver o produto importado e permitir um crescimento da produção nacional. Então, o quadro real é: nós ficamos mais ou menos estagnados, com perdas, tá certo? Como eu já disse, nesse período, advindo principalmente da perda para o mercado internacional e pelo fato do Brasil não ter crescido. E aí nós podemos desdobrar essa conversa aí por horas e horas, mas isso é a primeira intervenção que eu gostaria de fazer. Mesmo assim, nós estamos entre as 5, 6 maiores indústrias de têxtil e confecção do planeta, tá? E somos o maior parque produtivo integrado do Ocidente, e estamos aí com o mercado entre os 10, 11 maiores em consumo do mundo. Nossas... Pois não. Sim, de qualquer forma, o senhor ia falar das exportações, eu queria exatamente tocar nesse assunto. A gente já exportou muito mais do que exporta, hoje nós exportamos bem menos do que importamos, então, de certa forma, passamos de exportadores a importadores, e não só de matéria-prima, mas também de peças prontas, né? Sim. A gente teve aí, a indústria já foi muito importante, né? Como eu relatei na abertura, na década de 1990, a gente realmente era exportador, inclusive de conceito de moda, né, de peças pilotos, e a gente passou a ser um importador, inclusive do conceito. A moda brasileira já não é mais de uma forma tão reconhecida lá fora como era aí no final dos anos 1990. Como é que se pode fazer, tirando esse contexto nacional de baixo crescimento, mas como é que a indústria têxtil especificamente pode atuar para recuperar a sua importância? Bom, vamos lá. Primeiro, o conceito de como a indústria pode recuperar a sua importância. E aí entramos de novo nas discussões que estão ocorrendo no mundo inteiro sobre o nearshoring, onshoring, friendshoring, safeshoring, etc. Então, diante dessa situação geopolítica extremamente complexa que o mundo está passando. Quanto ao conceito de moda, eu me permito fazer uma divisão aqui. Eu estou no setor desde 1977, tá? E trabalhei numa empresa que tinha exportação como um canal muito importante dos seus negócios, mas eram produtos mais básicos naquela ocasião. E o mundo mudou muito. O mundo mudou muito da década de 90 para cá. Quando a China entrou na OMC, fez uma revolução nessa agenda do comércio internacional. Então, a moda brasileira hoje continua se destacando. Nós temos um programa com a Apex, que é um programa, se não é o mais longevo, está entre os mais longevos com aquela agência, tem mais de 20 anos. E nós estamos agora participando de N feiras internacionais, levando a moda praia, a moda jeanswear, a intimate wear, cama, mesa e banho. Então, o Brasil tem marcas nacionais se destacando no mercado mundial. Agora, a capacidade de exportar o chamado private label, o que é o private label? É produzir para as marcas internacionais. Isso realmente nós perdemos competitividade à luz daquilo que eu coloquei ontem, ou melhor, antes. E isso pode ser traduzido no seguinte número, para a gente não ficar na coisa etérea. Nós fizemos um trabalho junto com a Secretaria Especial de Produtividade, Competitividade e Emprego. Esse trabalho foi feito inicialmente com o Boston Consulting Group, com 17 ou 18 associações, e também capitaneado pelo Movimento Brasil Competitivo. Nós identificamos que produzir no Brasil, em função dos custos que o Brasil traz àquele que investe e gera riqueza aqui dentro, custa de cerca de 22% do PIB nacional a mais do que a média dos países da OCDE. E aí eu não estou falando que isso significa que nós estamos mais ricos, que os nossos salários sejam mais remuneradores. Eu estou dizendo que é peso morto que nós carregamos. E dentro deste peso morto que nós carregamos de 1,5 trilhão de reais a mais por ano, 5 itens representam mais de 70%. Quais são eles? Empregar capital humano, não é o salário, é o custo acessório que tem. A insegurança no ambiente jurídico, uma deficiência de infraestrutura, o custo de financiamento e honrar tributos. Esses 5 elementos representam 70% desse 1,5 trilhão. E hoje nós temos um trabalho que está sendo feito com o Movimento Brasil Competitivo, nós e a FGV, de acompanhamento desses custos, vendo onde ele está reduzindo, onde não está reduzindo, se está aumentando, se está estagnado, mas não é nós com nós mesmos, é nós com o mundo. Então, olhando para esse cenário,
A moda brasileira tem marcas que estão se destacando muito lá fora. Varejos brasileiros de grande porte que abriram lojas em países vizinhos da América do Sul têm puxado a produção nacional. Agora, nós importamos mais de 5 bilhões de dólares por ano e exportamos em torno de 1 bilhão e 100 milhões de dólares por ano. Nosso último superávit na balança comercial, se não me falha a memória, se deu em 2005. De lá para cá, nós tivemos uma série de câmbios, uma série de situações, como eu relatei anteriormente, e países asiáticos, com destaque para a China, se aproveitaram da sua entrada no OMC e passaram, então, a ocupar um espaço relevante no mercado mundial. E ali, além da questão da mão de obra, é bom que se diga, hoje já nem tanto, mas quando a gente fala de China, uma coisa é falar de Xangai, outra coisa é falar dos recônditos chineses, mas hoje o próprio capital chinês está migrando para produzir parte daquilo que fazia dentro do território chinês para Bangladesh, para o Vietnã, para o Sri Lanka, para o Camboja, etc. É capital chinês, tá? Mas ele está localizado em outros países asiáticos, explorando, digamos assim, vantagens concorrenciais. O Brasil, a China, voltando um pouco a ela é essa potência não só por as questões que eu falei de mão de obra, que agora muda um pouco, como também por uma infraestrutura fantástica. A China tem uma infraestrutura muito melhor, por exemplo, que a norte-americana, e a nossa nem se fala. Então, olhando para esse cenário, a moda brasileira continua relevante. A senhora colocou, a gente falou que não quer falar, senhora, você colocou a questão do FENIT, FENATEC. Esse cenário mudou. Hoje nós temos no Brasil uma miríade de eventos regionais de menor porte. Temos São Paulo Fashion Week, que é um evento internacional, uma feira que tem um salão que tem uma característica de lançamento. Então, você tem um mundo diferente e a digitalização também trouxe outros movimentos na direção. Agora, por exemplo, teremos em agosto um grande evento, daqui a 2 semanas, de máquinas têxteis em Blumenau. Nós vamos ter o Congresso Internacional da BIT, 3 e 4 de novembro, em Belo Horizonte, junto com o Minas Trend Preview. Então, há muita vida nesse segmento, até porque ele ocupa um espaço relevante no orçamento das famílias, não tanto quanto alimentação, não tanto quanto bebida, sem dúvida, nem tanto quanto moradia, mas está entre os itens fundamentais das pessoas viverem. Pois não? Fernando, você falou aí, você elencou 5 pontos, né, que são aí que fazem esse peso morto da indústria brasileira. E você tem escrito nos últimos meses, principalmente desde o começo deste ano de 2022, você tem escrito com muita frequência artigos falando sobre a questão da taxa de juros, e você citou esse custo de financiamento como um dos pesos mortos mais importantes que, de certa forma, atrapalham a indústria brasileira. Como é que fica essa questão do financiamento? É o juro que impacta mais ou tem outros impactos? Não, olha, a questão do custo de capital no Brasil, principalmente para as empresas de menor porte, sempre foi um problema. O país sempre foi carente de poupança. Mas outros fatores afetam o custo do capital no Brasil. E quando nós falamos nessa análise do custo do Brasil, nós estamos sempre falando do spread, porque as taxas de juros variam, o spread bancário. Porque agora estava 2 pontos percentuais há um pouco mais de um ano atrás, agora está em 13,75. Os Estados Unidos devem levar a taxa acima de 3, mas muito aquém da nossa em termos reais. Nós sempre medimos pelo spread. Mas o capital no Brasil sempre foi algo complexo. Não é que seja muito diferente na Ásia, não, mas aqui é um pouco mais questão das garantias, a cunha fiscal dentro do capital. Por exemplo, o IOF encarece muito o custo de capital no Brasil. Estou dando um exemplo. A questão das garantias, e nós vimos isso durante a pandemia, quando o governo lançou os projetos em 2020, que foram exitosos, quando nós abrimos espaço para ter um fundo garantidor, que agora está vindo de forma consolidada, isso abre caminho para você melhorar a condição creditícia, principalmente dos menores. As empresas de maior porte, elas acabam se financiando no mercado de capitais, se financiando no mercado internacional, créditos de fornecedores. Mas a estrutura de crédito no Brasil, nós entendemos que ela é muito concentrada, as fintechs estão vindo, estão ajudando, o Open Bank pode ajudar. Tem um monte de situações novas que estão surgindo que poderão facilitar. Mas a estrutura de custo de capital no Brasil é muito baseada na taxa básica de juros, que nós experimentamos aí um período jamais visto, eu nunca tinha visto, de 2 pontos percentuais, 2% da taxa básica, mas ele não se sustentou.
Hoje nós estamos com 13,75%, é uma taxa de juros real de 5%, 6%, olhando para a inflação projetada. Isso é a taxa básica, só que a taxa que vai à ponta é muito maior, porque você tem todos os riscos envolvidos dos tomadores. Então, isso é um inibidor para a indústria, porque a indústria precisa de investir o tempo todo, principalmente a indústria têxtil, que é mais intensiva em capital, mas a indústria de confecção também vem evoluindo na sua taxa de intensividade de capital. E, nesse sentido, só para dar uma dimensão do que nós estamos falando, se nós fôssemos sair do zero e construir um parque produtivo igual que nós temos hoje no país, o investimento não seria inferior a 450 bilhões de reais. 400... Mas esse parque ele está numa parcela grande e ocioso, né? Como é que retoma esse parque? Não, uma ociosidade, nós estamos operando aí com 80 e poucos por cento, tá certo? Alguns segmentos um pouco mais, alguns um pouco menos. Esse parque exige, isso é um número mágico, mas é um número que atende às expectativas, esse parque exige, para ficar do mesmo tamanho e não perder, digamos assim, avanços tecnológicos, esse parque exige que você invista aí alguma coisa como uns 10 a 11 bilhões de reais por ano. Se nós entrarmos numa trajetória de crescimento do PIB que leve o setor a crescer como mundialmente ele está crescendo, em torno de 2,7% a 3% ao ano, nós vamos ter que agregar aí quase um outro tanto para acompanhar o ritmo. Óbvio que, nesse instante, o custo de capital que nós temos no país, inclusive dos bancos oficiais, ele é extremamente penalizador de uma atividade produtiva. Ele estava incentivador quando estava 2% a taxa básica, ele agora está bastante penalizador, inclusive nas linhas, digamos assim, mais favorecidas. E isso é um problema. Entendi. Nesse ponto de vista, o BNDES sempre foi um banco que financiou muito a indústria, e principalmente a grande indústria. Mas ele vem migrando nos últimos anos para se transformar no banco que financia mais, que usa mais o seu capital para financiar o agronegócio. Como é que fica essa competição entre a indústria e o agronegócio, que é bastante subsidiado, muito mais subsidiado do que a indústria? Como é que fica essa questão para o desenvolvimento do país, já que a indústria emprega mais do que o agronegócio? Bom, quando a gente fala do agro, é preciso a gente fazer a divisão do agro puro, fazenda, porteira, tá? Do agroindústria, que é indústria. Se a soja sai e vai ser processada para virar óleo de soja, farinha ou coisa que o vale, isso entrou no processo industrial. Sem dúvida nenhuma, um dos fatores que para nós é crítico e crucial para a evolução do Brasil, e em particular da indústria, é uma reforma tributária, que tivemos próximos de alcançá-la, o projeto APEC 45, APEC 110, depois consolidou na APEC 110, que é um avanço extraordinário. Porque, na verdade, a indústria que agrega valor e tem cadeias mais longas, quanto mais você agrega valor, mais você vai ficando menos competitivo, porque você vai pesando sobre o setor essas ineficiências embutidas no custo Brasil. Então, quando a gente olha a questão do BNDES, também não adianta a gente achar que o BNDES vai ser o banco que vai resolver o problema do Brasil. Ele é importante, mas ele sozinho não vai dar cabo de uma estrutura de crédito. Tem que ter capital privado aí, né? Tá, então, é o capital privado que os grandes grupos conseguiram realmente ficarem mais livres desse processo, evoluíram. E as taxas de juros do mundo continuam baixas, olhando assim para o cenário internacional, apesar da subida tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas ainda muito aquém do Brasil. O BNDES está focando mais nessa área do saneamentos, projetos estruturantes. O custo do capital do BNDES hoje está caro, está em 20% um FINAME, que é muito elevado. Um fornecedor de máquina do exterior, talvez te cobre 5%, claro que você passa a correr o risco cambial. E aí você tem que fazer os seus devidos hedges para não ser pego no contrapé. Mas o BNDES se encolheu, mas o mercado de crédito privado cresceu muito. Nesse exato momento, nós estamos aí numa situação, inclusive com algumas discussões de propor uma nova TLP, nós tínhamos até JLP, ela migrou para TLP, um economista renomado tem proposto um novo padrão para essa taxa de juros de longo prazo, porque ele é fundamental, o BNDES vai continuar sendo um banco muito relevante nesse processo industrial. Nós acreditamos que ele deve focar muito nessa agenda da tecnologia, da modernização, indústria 4.0, agenda de sustentabilidade, enfim, algo que nos remeta e nos projete para essa agenda internacional que eu chamo
Global Fashion Agenda, que é a nossa agenda. Para uma agenda mais avançada também, né? Mais desenvolvimento, mais sustentável, né? Sim, quando a gente olha para essa Global Fashion Agenda, que é a nossa agenda do texto 2030, nós temos 8 pilares. Nós temos a indústria 4.0, nós temos a economia circular, matérias-primas renováveis e amigáveis ao meio ambiente, temos a rastreabilidade, combate às mudanças climáticas, redução do uso de insumos, água, energia, etc., e, ao mesmo tempo, a parte de trabalho, salários dignos e ambientes de trabalho seguros e respeitosos. Então, esse conjunto de atividades empacota um pouco a questão do ISG, ou ASG, ambiental, social e governança, mas ele trilha o caminho de tecnologia, inovação, desenvolvimento e sustentabilidade. Então, não há como fugir dessa agenda. Eu vejo que o BNDES, com quem nós temos uma relação bastante estreita, ele encolheu, mas o mercado não ficou sem crédito, ficaram outras modalidades de crédito, e ele especializou. Você coloca aí, Fernando, 8 pontos que são muito importantes, então eu vou pegar para os pontos que já são considerados mais avançados, que é, por exemplo, você citou em vários momentos a questão da mão de obra, e a indústria têxtil, a indústria de moda, é muito, vira e mexe a gente ouve notícias, né, não só no Brasil, no mundo inteiro, inclusive grandes marcas, de certa forma, ligadas a isso, de uso de mão de obra de uma forma similar à escrava, que no Brasil é muito comum, principalmente ligado ao trabalho de migrantes ilegais em São Paulo e em outros lugares. Mas isso é uma coisa do mundo todo. Como é que dentro desse projeto aí da indústria, nova indústria têxtil aí até 2030, entra essa questão da mão de obra, que é intensiva no setor, né, de têxtil e de moda, principalmente, dentro aí desses conceitos de ambiental, né, ambientalmente correta, socialmente correta e com uma governança também correta? Essa agenda é uma agenda irreversível. Nós, quando eu falo seres humanos, tá? Estamos sacando do cheque especial do planeta já há algum tempo. E um setor que emprega tantas pessoas, evidentemente, aqui no Brasil e no mundo, ele pode trazer questões que são absolutamente inaceitáveis. Inaceitáveis, até porque o Brasil tem um grau de informalidade. O mundo todo tem uma informalidade, estou falando no geral. Mas o Brasil tem uma informalidade um pouco maior. E aí vamos discutir se é a legislação que é punitiva, é isso, é aquilo. Não vamos entrar nessa seara. Nós participamos de vários desses fóruns relacionados ao trabalho escravo, trabalhamos muito fortemente ligados ao varejo através da BVTEX, com processos de certificação, na agenda de São Paulo, que sempre foi do contrário de combate ao trabalho escravo, sempre foi ali como é um polo que atrai muita gente para trabalhar, ali aconteceram os casos maiores. Não temos tido relatos recentes de, claro que deve ter, não vou dizer que não tenha, mas não temos tido relatos recentes de casos assim que chamam a atenção. Qualquer caso chama atenção se ele existir, mas não temos tido. Agora, essa é uma agenda perpétua, melhores condições de trabalho. E o setor brasileiro, e eu acredito muito nisso, o Brasil tem uma oportunidade ímpar como país de se posicionar nesse mundo que se apresenta mais à frente, que é um mundo que precisa de segurança alimentar, segurança energética, segurança ambiental e uma exploração adequada da bioeconomia. E dentro dessa questão da bioeconomia, nós temos aí uma capacidade enorme de utilizar outras fibras. Semana passada, eu estava visitando o Instituto Senai de Inovação aqui no Rio de Janeiro. Nós temos produtos feitos já em escala piloto, com fibra do caule da banana, de PET, das tosas dos animais domésticos. Nós temos aí fibras derivadas de álcool, de casca de abacaxi. Tudo isso está avançando. Tem a solução escalável amanhã? Não tem a solução escalável amanhã. Não adianta a gente achar que vai dar um cavalo de pau. Mas a evolução na produção daquilo que domina a cena de matérias-primas, cada vez de forma mais sustentável a sua produção, e, ao mesmo tempo, alternando com outras possibilidades derivadas da bioeconomia. Fernando, a gente sabe que não existe bala de prata, que não existe solução única, mas para a indústria têxtil e de confecção, se o futuro governo puder
ter uma ação apenas, qual ação vocês consideram fundamental para vocês retomarem o desenvolvimento, retomarem a importância de vocês dentro da economia do país? Para mim, a reforma fundamental é a reforma tributária. O país tem mais de 70% do seu PIB em contencioso tributário. E nós criamos vários regimes especiais para tentar driblar os problemas da nossa complexidade tributária. Então, nós vemos grandes empresas com 100 vezes mais, não estou exagerando não, são declarações de empresários que têm negócios aqui e no exterior, Estados Unidos, Canadá, com muito mais gente, e num caso específico, 100 vezes mais, o aparato burocrático, jurídico, contábil para dar conta dessa questão. As empresas que estão no Simples, elas têm menos problemas. No entanto, uma empresa que vai para o Simples, ela tem dificuldade de crescer, porque se ela sai do Simples... Desculpa. Tá, ok. Desculpa interrompê-lo, mas a gente precisa então encerrar. Eu quero agradecer a sua participação aqui e fica então a reforma tributária como ponto fundamental para vocês. Muito obrigada. Obrigado, uma boa tarde. Bom, e agradeço também a você, telespectador da TV Senado, a você que internauta que nos acompanha pelo site da TV, senado.leg.br/TV, ou pelo canal do YouTube, youtube.com/TV Senado. Você aproveita e se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho das notificações e acompanha a programação da TV Senado, que tem muita coisa muito legal e muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima Agenda Econômica e até lá.